Olá pessoal, tudo bem? Nessa semana a aula é sobre um texto desse livro aqui, ó, Tecnologia de Ensino. É um livro do Skinner que ele vai fazer um apanhado geral sobre propostas educacionais, né, para o campo da educação, focados no melhor relação ensino-aprendizagem, a partir dos conceitos da análise experimental do comportamento. Então ele vem falando de uma época em que ele já produziu bastante conhecimento em análise experimental do comportamento. Esse livro é escrito mais ou menos na década de 68. A data de lançamento dele é 68. O Skinner vai então fazer um apanhado de todos os princípios comportamentais que ele veio estudando e outros behavioristas vieram contribuindo para a compreensão do nosso comportamento e do processo de aprendizagem, e vai fazer uma leitura maior, mais ampla sobre o sistema educacional. Apesar dele ter feito essa leitura em 1968 nos Estados Unidos, tem muita coisa que se aplica até hoje em dia, e por isso que a gente vai ver especificamente esse texto, um texto desse livro, nessa semana, tá? Primeira coisa que o Skinner vai chamar a atenção, é que muitas vezes a gente pensa em melhorar a educação apenas injetando mais dinheiro. Eu sei que isso é importante, e eu sei que a estrutura física de mão de obra, o salário dos professores é baixo, né? E tudo precisa de mais infraestrutura, tudo precisa de mais investimento quando a gente fala sobre educação, né? E o Skinner reconhece isso no texto dele. E ele vai dizer, se nós precisamos desse investimento financeiro, nós também precisamos de melhores métodos de ensino, de melhores formas de compreender o comportamento do aluno e compreender o processo de aprendizagem também. E é nisso que ele pode contribuir. Como pesquisador do comportamento humano, ele se oferece para contribuir especificamente com o desenvolvimento de melhores métodos a partir da análise do que acontece na sala de aula entre o comportamento professor-aluno. Então esse livro ele é cheio, ele é recheado de muitas contribuições que eu gosto muito, que tem ajudado muito no meu trabalho como professor. Eu sempre penso nas contribuições que ele traz quando eu vou planejar as minhas aulas, as minhas atividades. Então eu indicaria vocês darem uma lida. Eu vou mandar o livro todo em PDF para vocês poderem acessar, porque eu acho que ele não tem mais, ele é bem antiguinho, não tem mais fácil para comprar ele por aí. Mas tem o PDF dele, então eu vou mandar para vocês. Quem tiver curiosidade, ele faz umas análises bem legais. Eu vou passar para vocês um capítulo que chama Por que os professores fracassam? Tá? De tudo que a gente pode ver aqui, ele vai falar sobre a motivação do estudante, sobre o sistema de notas, sobre a interação professor-aluno, sobre as teorias da aprendizagem que subjazem ao trabalho do professor. Vai fazer uma leitura, né, de um ponto de vista filosófico e de um ponto de vista prático do que é a interação em sala de aula. Então vale a pena dar uma lida, é bem bacana. Especialmente se você tem se interessado em análise comportamental como eu. Então, o capítulo que eu vou passar para vocês chama Por que os professores fracassam? E eu escolhi falar sobre esse capítulo porque ele vai tocar em certos pontos que muitas vezes são esquecidos, né? São as dificuldades que o professor tem, né, de estar junto com o aluno, de fazer a aprendizagem acontecer. Ele vai tocar em alguns problemas na relação sujeito-escola, né, na relação entre os problemas aprendiz e educador, aprendiz e pessoa que ensina, né, observando como que muitas vezes permanece nessa relação uma relação autoritária, uma relação baseada no controle do comportamento de forma aversiva, sem muitos reforçadores. Lembra que nós estudamos o conceito de reforçamento, né? O que nosso comportamento produz no ambiente? Nosso comportamento ele precisa produzir no ambiente, né? Ele vai não produzir no sentido capitalista, tá? Ele precisa produzir no sentido de que nós sempre agimos por uma finalidade, né? Nós vamos sempre em busca de reforçadores positivos. E quais são os reforçadores da sala de aula? Quais reforçadores estão faltando na sala de aula? Na falta desses reforçadores, o texto vai dizer, o professor muitas vezes só é relegado a poder controlar certas punições. Então ele vai aplicar ameaças. Antigamente ele ia fazer isso através da palmatória, né, através da humilhação, colocar no canto da sala, ajoelhar no milho. Todas essas eram práticas de controle dos estudantes para tentar fazer os estudantes se engajarem na educação, porque acreditavam-se que a educação era muito chata e era difícil, né? Então tinha essas ameaças constantes para que os alunos pudessem
se dedicar mais aos estudos, né? De fato, isso acontecia em casa, isso acontecia também na escola. A escola era um lugar todo controlado, né? Durante as décadas de 60, 70, 80, era tudo muito controlado. Quem estudou na época desse período vai saber, né? Tinha muitas práticas de coerção, muitas práticas de castigo, não só físicos, mas também tarefas extras, ficar preso na hora do intervalo, né? Anotação na agenda, exposição. Então tem um monte de comportamento nosso dentro do processo de aprendizagem que é motivado por controle aversivo, que a gente chama, por controle do nosso comportamento de forma aversiva. E isso é péssimo. E o Skinner vai fazer uma análise experimental desses conceitos de controle aversivo e vai aplicar na sala de aula para mostrar como que muitas vezes nós esperamos coisas muito ruins dos nossos alunos e nós não conseguimos manejar adequadamente a questão do propósito, a questão de um reforço positivo que tenha sentido para o aluno, né? Atividades que sejam reforçadoras positivas, e aí a gente acaba ficando relegado só a fazer ameaças, dizer, presta atenção, senão vai cair na prova. Isso é um tipo de ameaça, né? A gente está sempre tentando controlar o aluno a partir do que é aversivo, fazendo pequenas ameaças. E o Skinner vai dizer que isso tem um efeito péssimo para a relação sujeito-aprendizagem, porque são comportamentos que a gente aprende, mas depois esquece, né? Quando não encontram reforçadores positivos no ambiente natural. Vai dizer que é péssimo para a relação sujeito-professor, porque o professor vai se tornando aquele sujeito punitivo, que vai afastando o conhecimento, que vai deixando de ser interessante, não só o professor, mas também o conteúdo que esse professor ensina, né? O Skinner vai mostrar que um dos efeitos da punição é gerar contra-controle, gerar comportamentos no sujeito punido para tentar evitar o contato com o agente punidor. E aí a gente acaba jogando junto com isso o interesse pelo conteúdo, a aprendizagem daquele conteúdo, porque o professor não tinha uma boa relação com o aluno. Então, no capítulo Por que os professores fracassam, o Skinner vai aprofundar nessa análise e nós vamos discutir isso, né, lembrando um pouco das nossas experiências escolares durante a aula. Eu espero que ajude a gente a pensar em situações um pouco mais reforçadoras para a nossa aprendizagem, para que a gente não fique só preso, né, nesse controle aversivo de disciplina, de punição, né, que muitas vezes toma conta da situação de aprendizagem. Tá bom? É isso. Um abraço, bons estudos. Leiam, eu vou mandar lá, o capítulo chama Por que os professores fracassam, vai estar lá no e-mail de vocês. No e-mail não, no portal. Abraço.